Ou no último vídeo a gente estava falando sobre racionalidade, né? O pensamento negativo e as emoções negativas e como isso se relaciona. Então eu vou separar um pouco de tempo para a gente entender o que significa Yin e Yang, energia positiva, negativa, feminino, masculino, o que são essas polaridades, o que significa isso? Bom, eu aprendi muito com a escola do Tao, que é uma filosofia chinesa milenar, e que em algum ponto da história se juntou com o budismo e se transformou no Zen. Então existe uma sabedoria muito antiga de mestres espirituais que trouxeram na forma do Tao uma percepção mais plena do mundo. E uma beleza desse processo é entender que nós somos metade, metade, metade feminino, metade masculino. Eu não estou falando de gênero. Se você já conhece os meus vídeos, já me viu falar sobre esse assunto, outras vezes você para isso já está claro para você. Mas talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Então, se você é uma mulher, metade do seu corpo energeticamente é feminino, metade é masculino. Se você é um homem, é a mesma coisa. Então, gênero perde um pouco o significado. E hoje, mais do que nunca, a gente vive no mundo uma dança de aproximar essas duas polaridades. Por isso que são homens cada vez mais femininos e mulheres cada vez mais masculinas. Então, a gente está aproximando até que essa linha fique meio turva, meio quase sem sentido, porque a gente vai se tornar íntegro. Agora, como que isso reflete no nosso corpo? O nosso lado direito do corpo é o nosso masculino, nossa energia yang. E o nosso lado esquerdo é a nossa energia yin, é o nosso lado feminino. Quando sobe aqui no cérebro, inverte. Então o polo, esse polo do cérebro aqui é o masculino, esse polo aqui é o feminino. A própria neurociência, o próprio estudo da ciência já percebeu que existem esses canais de nervos e energias que se comunicam dessa forma. Então isso não é só uma sabedoria espiritual. Na Ayurveda, que entende que toda doença, todo mal-estar, ele é reflexo de um processo energético, emocional, espiritual, que quando reflete no corpo a doença, é porque já tem um processo acontecendo que vem explodir no físico porque ele foi mal resolvido. Nos faz entender que quando acontece de um lado é porque significa uma coisa, acontece do outro é outra. E a próprio Tao, né, que também tem a sua filosofia de cura, vai entender que cada órgão do corpo simboliza uma energia. Por exemplo, o fígado é a energia da raiva e está do lado masculino, porque é uma energia ativa. A tristeza e o sofrimento está do outro lado. Né? Então aqui fica localizado a nossa tristeza, que é no lado feminino, que é um polo passivo. Então essa dança de energias, como ela reflete, o que, que acontece, é muito importante para a gente desvendar um pouquinho a negatividade. Porque tem a negatividade na forma do pensamento, que é o masculino, e tem a energia negativa na forma do sentimento, das emoções retidas, que é o feminino. E é isso que a gente precisa desvendar para conseguir separar as coisas e lidar com elas de forma mais consciente. Porque através da consciência que a gente vai superar a negatividade. Então vamos lá. Sempre que você sentir algo no seu corpo, é o feminino. Só que o feminino é uma energia passiva. A maior parte das vezes, o feminino ele só se manifesta se ele for provocado. Ele pode ser provocado por alguma coisa fora de você ou por algo dentro de você. O que isso quer dizer? Imagina que você está andando numa estrada e você vê um acidente. Isso é uma coisa fora que vai provocar uma negatividade dentro. Por exemplo, vai despertar um medo de morrer que a criança tem. Então a sua criança, que é o seu feminino, vou explicar isso um segundo depois, vai sentir aquele medo, aquela contração forte de energia porque viu um acidente de carro. Então é algo fora que está acontecendo que vai despertar uma negatividade que está no feminino, no corpo, no campo vibracional. Tá bom? Agora pode ser dentro, pode ser um pensamento onde você está sentado em casa na cadeira e de repente você lembra de um problema na empresa ou de um problema de uma briga que você teve com o namorado e você fica negativo, negativa. Então veio de dentro, veio através dos pensamentos. Então o feminino, que são essas emoções negativas, essa carga negativa retida, ela vem dessa forma. Qual que é o problema? Que quando eu fico vibratoriamente negativo, quando desperta esse feminino que veio passivamente, essa energia negativa, ele começa a chamar situações de vida e pensamentos com a mesma carga vibracional. Tá? Então o que, que acontece? Você vai sentir mais coisas negativas acontecendo, você vai pensar mais coisas negativas e coisas negativas vão estar acontecendo com você com mais frequência, até conseguir reverter essa polaridade no corpo. Existem formas de fazer isso e essas técnicas a gente vai estar conversando aqui. Por isso que é importante entender que a gente vai tentar trabalhar com o pensamento, mas a gente vai trabalhar no corpo também, porque
Se eu bloqueio as minhas emoções, que é uma coisa muito comum hoje em dia, né? A gente vive numa sociedade paracetamol. O que quer dizer? O nosso lado masculino racional não quer entrar em contato com o feminino que seja negativo. Então, o que pega? Pega um paracetamol, pega um Rivotril, pega algum remédio que bloqueia aquela emoção negativa, aquele sentimento negativo. Não sei se você sabe, mas todos esses remédios, né, como o Rivotril, esses remédios que trabalham com pânico, com medo, ele bloqueia a nossa respiração, a gente respira menos. Para as crenças hindus, indianas, né? Prana, o ki, a vida, está na respiração. A mesma coisa para o tal. Então, quando a gente respira menos, a gente está com menos vida. Então, basicamente, a gente está minimizando o mínimo possível a nossa vitalidade para conseguir lidar com o pânico, com o medo. Então, a gente não está, na verdade, enfrentando, a gente está diminuindo a quantidade de vida. Por isso que a pessoa fica meio sonâmbula, meio morta, apagada. É um morto-vivo. O que é aquilo que hoje a sociedade chama de o psicopata? E a gente tem vídeos, né, que mostram o psicopata como assassino, um serial killer, que é uma grande mentira. O psicopata nada mais é do que uma tradução de uma patologia. E a patologia é algo que está acontecendo naquela pessoa que é negativo. É uma doença. Né? Então explodiu de alguma forma no físico. O que isso significa? Como que a gente vai entender isso? É uma pessoa que está desconectada, bloqueada das próprias emoções. Em algum momento a criança estava muito traumatizada, estava com muito medo, e foi lá o masculino, que é o racional, bloqueou o feminino porque as emoções eram muito negativas, não tinha como lidar com aquilo naquele momento, e rolou uma ruptura, uma quebra. E eu conheço muitas pessoas que estão nesse processo de vida hoje em dia, que elas estão desconectadas, o feminino e o masculino está desconectado, cortou a conexão entre essas duas partes. E é por isso que é tão importante a gente entender isso. Eu estou positivo, Sati, eu estou bem, eu só penso em coisas boas. Mas a pessoa ela não está sentindo as emoções, ela está desconectada do próprio emocional. Então ela acha que está positiva, não percebe que está rolando no corpo um grande processo que é diferenciado, que é outra coisa está acontecendo lá no corpo. Então, a forma como a gente vai superar a negatividade é através da conexão e não na desconexão. A gente vai manter conectado essas duas energias, a gente vai tentar realizar um processo de reunificação e de cura. Então, talvez seja o seu caso, de você estar desconectado das suas emoções, tem dificuldade de chorar, de sentir prazer, de sentir alegria, parece que a vida não tem gosto, não tem sabor, tudo parece um marasmo, uma chatice, sem graça, sem vida. E isso é porque existe uma desconexão. Tá? Agora, se você chora fácil, fica alegre fácil, cheio de vida, cheio de vitalidade, isso quer dizer que você já está mais conectado. Então, caso a caso, manda dúvidas, manda vídeos para mim, eu te ajudo a entender isso. Lembra, cada vídeo que a gente fizer, se tiver dúvidas, tiver perguntas, manda para mim. Então, essa dança do feminino e do masculino é indispensável para a gente conseguir entender, transcender, curar essas duas energias, essas duas polaridades. Tá? Então, cada uma delas vai ter uma sutileza de como a gente vai estar desenvolvendo uma cura e uma transformação dessa energia. Então, para trabalhar com as crenças, com os pensamentos, a gente vai ter uma postura. Com a energia masculina, a gente vai ter uma postura. Com a energia feminina, as emoções, o corpo, a gente vai ter uma outra abordagem, uma outra postura. E a gente vai ver isso através dos nossos vídeos. Tá bom? Então, um grande beijo para você.